Boa noite. Vamos dar início a mais uma, desta vez, gravação a esse vídeo e vamos meditar em João, Evangelho de João, capítulo 7. Então vamos à leitura. Vou lendo e trazendo algum comentário conforme for o caso. Que Deus abençoe a cada um, abençoe a sua família. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Então, João 7. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, que lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Um comentário aqui. Os irmãos de Jesus, disseram para ele subir à festa para se mostrar ao mundo. E Jesus disse: a minha hora não chegou ainda. Mas, interessantemente, depois que os seus irmãos foram, ele também foi. Isso mostra um fato que é constante na vida de Jesus. Ele ouvia o Pai, ele ouvia o Espírito Santo. Ele nada fazia sem receber uma direção. Essa era a vida constante de Jesus. Que, aliás, a Bíblia diz que, acho que foi naquela hora que o anjo deu aquela palavra Maria, dizendo que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E, de fato, nós vemos isso na vida de Jesus. Então ele esperou, ele estava sabendo, sentindo
ouvindo, ele falou num outro momento que nada faço sem ouvir o Pai. Então, este é o nosso Jesus, este é o nosso Jesus, que hoje está na glória por nós, intercedendo por nós. Versículo 11. Estou em João 7. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Interessantemente, né? Como o ser humano deixa-se influenciar pelos outros. E aqui é muito sabido que os judeus, os líderes religiosos, eles, na verdade, não aceitaram o Jesus verdadeiro. Os líderes religiosos da época não aceitaram Jesus e estão até hoje esperando o Messias que eles vão aceitar por julgar que tem mais requisitos do que este que já veio. Então eles não aceitaram o verdadeiro Jesus, mas vão aceitar o falso. Isto é o que a Bíblia diz. 13 de novo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Ele estava ensinando no templo. Num certo momento, quando foram prender Jesus, ele disse: eu estava ensinando no templo todos os dias, ou em muitos dias, e vocês não me prenderam. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui não era a hora dele ainda. Por isso, pode ver que muitos, neste capítulo, estarão tentando prendê-lo ainda. Veja comigo. Versículo 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? E era verdade. Jesus era de uma família bem humilde, bem simples. E, de fato, aqui eles realmente conheciam Jesus. Todos conheciam. Todo o povo conhecia. O povo e as notícias se espalhavam. Eles diziam: mas não é esse Jesus, o filho do carpinteiro? Não se chamam os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? As suas irmãs não estão entre nós? Eles conheciam toda a família de Jesus. Então, não deve ser esse. Esse aí a gente conhece. E vamos ver nesse capítulo mais um pouco sobre esse tema. Como sabe esse letras sem ter estudado? Ele ouvia o Espírito Santo. Aliás, em um texto que eu faz tempo que não leio, acho que é Isaías 50, eu vou abrir esse versículo aqui porque ele é muito, muito comovente para mim. Isaías 50. Por que Jesus falava? Por que Jesus falava
sem ter estudado. Veja comigo. Isaías 54. O Senhor Deus, aqui é Isaías falando, mas profeticamente sobre Jesus. Versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos. Olha só. Língua de eruditos. Com 12 anos. Então, acho que é Lucas 2. Ele ficou para trás dos pais que voltaram para Jerusalém naquela festa da Páscoa. Ficou para trás e estava lá. 3 dias. Os pais voltaram e encontraram ele lá. Ele estava no templo falando sobre a palavra com os mestres da lei. E todos se admiravam da sabedoria dele. Mas ninguém seguiu ele para ver depois que deu. Não, ele não tinha interesse nas coisas de Deus, na verdade. Tinha interesse na religião. Mas nas coisas de Deus, de fato, não tinha interesse. Isso você vai ver mais um pouco depois. Versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Aqui está dizendo que quem ouve é erudito. Se torna erudito. O erudito não é nada mais do que aquele que ouve. Não é aquele que fala, é aquele que ouve. Mas tem que saber a quem ouvir. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. E não fui rebelde. Não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam. Aqui eu parei. Para não sair do tema aqui. Estamos em João 7. Versículo 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? A comunhão com Deus. A comunhão com o Pai. 16. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Falava, ele ouvia e falava. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus aqui dá uma chave para você e para mim. Ele dá uma chave de compreensão. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Esse é o segredo. Quer conhecer a doutrina? Tem que querer fazer a vontade. Tem que ir para Jesus querendo fazer a vontade de Deus. Sabendo que anteriormente eu não fiz. Isso se chama conversão. Se quer fazer a vontade de Deus, vai até Jesus. Ele não vai te rejeitar. E a tua vida vai ser transformada. E não muito pouco. (18) Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele
não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Se uma religião pujante, o judaísmo aqui no caso, pensavam que seguiam a lei, pensavam que seguiam a palavra, mas estavam, na verdade, totalmente desviados. Respondeu a multidão, versículo 20: Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado, circuncidais um homem. Esse homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada? Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Toda polêmica, perseguição. Na verdade, quando Pilatos estava julgando Jesus, diz lá assim, que ele sabia que por inveja o haviam entregado. Porque os fariseus estavam numa religião sem poder. Religião sem poder. O que Paulo falou? Quando for até vós, conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. E aqui, Jesus curava. E os seus oponentes, que detinham o poder da religião, ficavam com ódio. Por quê? Porque eles não tinham poder. A religião deles era uma religião inerte. Era uma religião que nada acontecia. Só aconteciam fatos naturais. Uma erudição natural, uma sapiência natural, onde os homens buscavam a sua própria glória. E o povo o seguia, mas não seguia Deus. Seguia os religiosos. E aqui ele está dizendo: curei um homem no sábado e por isso quereis matar-me. A falsa religião procura matar, de alguma forma. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este a quem procuram matar? E eis que ele fala abertamente, e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades de que este é de fato o Cristo? Ou seja, se ele fosse o Cristo, eles estavam mal. Porque tudo que eles falavam havia conflito. « 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Olha a confusão que os próprios... O povo. Eu vou mostrar uma coisa aqui nesse capítulo. Por que o povo tinha essas noções? Estavam contra Jesus, estavam divididos. Por quê? Por causa das autoridades religiosas. Vamos ver isso aqui. Versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Claro, eles conheciam Jesus. Conheciam Jesus como homem. Agora é interessante que Jesus não se defendia, né? Jesus não dizia: olha, vocês estão dizendo que eu venho da Galileia, mas na verdade eu nasci em Belém.
Só que eu fui morar na Galileia, por causa da perseguição do Herodes e depois do próximo imperador. Ele não explicou nada disso, porque ele sabia que não era por entender mentalmente, racionalmente, que alguém iria se converter. Ele deu a chave. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá a respeito da doutrina. Continuando. 29. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus ouvia o Pai, obedecia ao Pai e pregava lá na frente daqueles que queriam prender ele para matar. E contudo muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Muitos creram. Muitos creram. E não era por entender, mecanicamente, ele nasceu lá, se cumpriu a profecia, não se cumpriu a profecia. Não, creram. Creram porque houve uma interferência divina e porque eles tinham desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus. Não estavam satisfeitos com a religião, não estavam satisfeitos com as coisas como aconteciam. Estavam vendo, como Pedro: tu tens as palavras da vida eterna. Algo lhe dizia, e era o Espírito Santo. 32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Sacerdotes mandaram guardas para prender Jesus. Isso não é uma verdadeira igreja. Eles tinham poder de polícia. Na lei dos judeus, na lei dada pelos romanos, eles tinham autorização para prender, mas não tinham autorização para matar. Por isso que eles mandaram Pilatos matar ele. Disse-lhes Jesus ainda: por um pouco tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Precisamente para esta hora é que eu vim. Ele falando da cruz. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa o fato de que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também onde eu estou, vós não podeis ir? 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sede. Se alguém tem sede, de quê? De conhecer a Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pense nisto. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se não tiver sede, não vai adiantar. Sede de conhecer a vontade de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Deus abre o entendimento para entender a doutrina, para entender a palavra.
38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A maior alegria que um homem, uma mulher pode ter nesse mundo é receber o Espírito Santo. E isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura virá o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura de que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Agora há pouco eu li esse capítulo, e agora estou lendo de novo. Eu lembrei daquele versículo que, quando Jesus era recém-nascido, os magos vieram para trazer as ofertas, as oferendas para Jesus. Os magos vieram fazer as ofertas, reconhecendo o rei dos judeus. Ou seja, os ímpios das nações reconheceram o rei dos reis, o rei dos judeus. Os judeus não o conheceram, não o reconheceram. Quando os magos vieram, eles começavam a perguntar: onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e seguimos. O que aconteceu? O povo se alvoroçou, o povo começou a falar, vieram os magos, aí uma coisa estranha acontecendo, porque nasceu o rei dos judeus. E aí, essa conversa chegou até os ouvidos do rei Herodes. E o que ele fez? Falou, ele não sabia onde estava o nascido rei dos judeus. Aí ele perguntou para quem? Foi lá para esses sacerdotes, para aqueles sacerdotes que estavam na época lá, foi lá e perguntou para os fariseus que estavam no comando, perguntou: me explique onde nascerá o rei dos judeus, segundo a vossa religião? Eles: em Belém, eles conheciam. Em Belém, de onde era Davi. Em Belém da Judéia. E aí, Herodes, sutilmente, uma raposa, como disse Jesus, falou para que eu possa ir adorá-lo. Só que, na verdade, ele queria matar já na infância. Aí ele mandou o quê? Mandou que matassem todos os meninos abaixo de 2 anos, porque já fazia um tempo lá que os magos tinham vindo. Abaixo de 2 anos, matar todos. Aí vocês já matam o rei dos judeus. Só que Deus mandou um anjo e disse: vai para o Egito. E, de fato, foram para o Egito. E ficaram lá, segundo se supõe, alguns anos. E lá esperaram novamente um comunicado, como Deus falou. Aí disseram: volta, porque já morreu o rei. O rei Herodes morreu. Jesus não. Jesus ia morrer na hora de Deus, não antes. Aí foi morar na Galileia. Por quê? Porque o rei lá acho que era Arquelau, não sei, bom, não vai importar. Mas entrou um outro filho do Herodes, e ali diz que José teve medo de ficar lá, e tudo foi por Deus. Foi morar na Galileia, cumprindo também palavras. Galileia dos gentios. Era em Israel.
mas diz Galileia dos gentios. Por quê? Porque certamente virou povo dos samaritanos, povo misto, invadido pelos gentios. Então, aí todo mundo sabia que ele morava na Galileia. E aqui está o tropeço. Voltando no versículo aqui, 41. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Agora pense comigo, por que eles usavam que Jesus veio da Galileia e não de Belém? Porque os fariseus, que na época eram os sacerdotes, os líderes do templo, eles pregavam ao povo: esse não é o Cristo, porque o Cristo não vem da Galileia. O Cristo vem de Belém. Então, esquece. E o povo, é mesmo, aqui, o Cristo virá da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Então, havia um motivo de tropeço na palavra. Havia um motivo de tropeço. Mas Jesus, como já disse, não tentou se defender, não tentou dizer, olha, eu nasci em Belém, eu sou de Belém. Vocês têm que me aceitar. Por quê? Porque disse Jesus que se o Pai não me enviar, ninguém virá a mim. Então, ocorreu isso. Ocorreu que Jesus sabia. Não era pelo convencimento humano, mas era pelo poder de Deus que lê os pensamentos, que lê as intenções do coração. Esse povo, para muitos, olha, e essas mesmas pessoas que estavam ouvindo a palavra, sabiam, mas se é da Galileia, como que eu vou aceitar ele? Os fariseus estão dizendo que tem que vir de Belém, mas esses mesmos creram e foram para Jesus. Os que creram não tropeçaram na palavra. Não tropeçaram. Mas aqui está com defeito. Não tropeçaram no aparente defeito da palavra. Não tropeçaram. 44. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Foram enviados pelos fariseus, que eram os digamos assim, os que detinham o poder da religião, e que Jesus disse lá em Mateus 23, vós não entrais e não deixais entrar aqueles que estão entrando. Ou seja, a religião fechando as portas para o verdadeiro Jesus. Então os fariseus perguntaram para os guardas, por que não o trouxestes? Eles sabiam que eles estavam lá escutando a pregação de Jesus, o ensino de Jesus. Por que não o trouxestes? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Olha a erudição dele. Por que da erudição dele? A comunhão com o Pai. Jamais alguém falou como este homem. Eles ficaram dominados por Jesus. Não conseguiam nem esquecer as palavras dele. Replicaram, pois, os fariseus. Será que também vós fostes enganados por fariseus? Todos que
seguiram aquele homem, foram de fato crentes naquele homem, creram naquele homem, os fariseus diziam, foram enganados. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. (50) Veja agora. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, olha, porventura creu nele algum dos fariseus? Olha aqui um se levantando. Nicodemos, lá está no João mesmo, está no João 3? João 3. Nicodemos visita Jesus. João 3. Nicodemos, um fariseu foi lá. Ele foi lá por quê? Porque ele viu que Jesus é o Filho de Deus, não pode ser outro. Ele foi lá conversar com Jesus de noite, e o que aconteceu? Creu. E aqui ele se manifestou. Mas diz a Bíblia que ele não se manifestava como que tendo crido em Jesus por medo dos seus colegas da religião que matavam os que criam em Jesus. Prendiam. Todos tinham medo da religião. Que religião é essa? Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? No fundo, os fariseus sabiam que não iam ter motivo para matar ele. Sabiam, porque ele estava somente fazendo o quê? Fazendo o bem a todos, curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Cristo. Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examinas e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então essa era a narrativa para rejeitar Jesus. Esse cidadão aí é da Galileia. Não se levanta profeta da Galileia. Ah, mas se eles pensassem um pouquinho mais, eles iam ver lá aquele versículo que Galileia dos gentios. Tu que andavas nas trevas, verás uma grande luz. Faltou um pouquinho. Faltou ler mais um pouco. Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Vou orar por você. Senhor Deus, aqui estamos meditando na palavra e pedindo apenas que o Teu Espírito Santo convença, esclareça, traga luz para a compreensão da Tua palavra. Que a Tua palavra, de fato, não volte vazia. Que as palavras de Jesus atinjam o objetivo do Senhor, que é salvar, abençoar verdadeiramente o ser humano. Nós oramos que o Senhor alcance, que o Senhor faça milagres, assim como Jesus fez, que Ele continue fazendo agora, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus vos abençoe.